Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse nosso primeiro vídeo do ano de 2022. Mas, antes de iniciar o vídeo falando a respeito aí de um tema bem atual, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho aí de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Então, o nosso tema de hoje, né, que o Brasil ele foi convidado nesta última semana, na semana que passou, para fazer parte da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ter o carimbo da organização pode facilitar acordos comerciais e também a entrada de recursos de origem estrangeira, mesmo que a adesão efetiva possa demorar ainda alguns anos. A organização ela foi fundada em 14 de dezembro de 61, acabou sucedendo aí a Organização para a Cooperação Econômica Europeia. Por meio da OCDE, representantes dos países membros se reúnem para trocar informações e alinhar políticas com o objetivo de potencializar seu crescimento econômico e também para colaborar com o desenvolvimento de todos os demais países membros. Por meio dessa cooperação, a OCDE ela tornou-se uma fonte importante de soluções para políticas públicas em um mundo globalizado. Atualmente, a OCDE ela conta com 38 países membros. E segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o convite foi efetivado após o país cumprir dois requisitos que faltavam, que é a lei cambial e o comprometimento da Receita Federal em reduzir o IOF sobre as operações financeiras. E quem nos fala mais sobre a organização, como funciona, esses pré-requisitos necessários e se fazer parte da OCDE é bom para o Brasil, é o professor de Economia, Leandro Fogatti. Seja bem-vindo, professor Leandro. Olá, Laís. Olá a todos que acompanham o Café com Economia. Satisfação estar aqui mais uma vez, podendo contribuir para o programa. Obrigada, professor. Bom, já começa então perguntando, professor Leandro, que você já nos explicasse o que veio a ser a OCDE. A OCDE é um importante organismo internacional, pensando no que se refere à livre economia, né, uma liberdade econômica, pensando também relacionado ao comércio. Então, ela procura, dentro dos seus ideais, que os seus países membros tenham um direcionamento para um desenvolvimento econômico sustentável, respeitando os direitos humanos. Então, procura realmente que os países que façam membro da OCDE alcancem um desenvolvimento e uma cooperação entre eles, né, direcionada a melhores práticas mais humanitárias, e sempre a maneira econômica é uma orientação liberal nas suas práticas. Foi, como você comentou, né, Laís, foi criado numa situação para recuperar a Europa, né? Então tinha os Estados Unidos e o Canadá lá naquele plano Marshall de fazer uma recuperação econômica para a Europa, foi criado esse organismo. E aí depois teve uma abertura e diversos países, não só europeus, e o Canadá e os Estados Unidos acabaram ingressando, né, como a gente tem agora. O México faz parte, o Chile faz parte, a Costa Rica faz parte, que são países, né, por exemplo, Chile e México, parecido com nossas questões econômicas, em diversos sentidos, e até a Costa Rica, que é um país menor, né, de importância econômica, se a gente for analisar em comparação ao nosso. Legal, professor Leandro. E por que o Brasil ainda não faz parte da OCDE? O Brasil, para você fazer parte da OCDE, são vários requisitos, várias práticas que você deve atender àquela cartilha que o organismo internacional te estabelece. E o Brasil, né, ao longo da sua história, ele acabou não achando viável ou atendendo a esses requisitos. Em 2007, se eu não me engano, o Brasil teve uma possibilidade de ingresso, né, isso que aconteceu agora em janeiro, né, na semana passada, teve uma possibilidade em 2007
né, era o governo Lula, e aí a orientação econômica naquele momento brasileiro não achou que era a melhor prática, pensando para o Brasil, seguir nesse caminho. Então, acabou ficando congelado esse momento, e aí outros países acabou tendo esse processo de um aceite inicial e, ao longo de alguns anos, ter que responder algumas práticas para conseguir ingressar. Então, realmente é que nesse momento a gente tem uma orientação econômica, né, no país que vê com melhores olhos esse ingresso. E também, talvez como uma análise de como aconteceu, principalmente com o Chile, o seu ingresso e os benefícios que teve, talvez uma análise que as possíveis vantagens, né, os ganhos possam superar as adversidades que pode trazer esse ingresso. Certo. Então, realmente agora foi a melhor oportunidade, né, digamos assim, que nós tivemos para a entrada na OCDE. E aí você falou dos requisitos, mas quais são os pré-requisitos para fazer parte da OCDE? Muita coisa que precisa? Sim, são vários itens, né, uma cartilha mesmo para esse ingresso, né, que esse aceite inicial seja realmente confirmado como ingresso. Então, pode demorar 5 anos esse processo, né, numa melhor maneira, pode demorar uns 3 anos esse processo de ingresso. Claro, o Paulo Guedes disse que vai ser rápido, que o Brasil está acelerado, né, mas é o Paulo Guedes, né, sempre muito otimista naquilo que lhe é da sua orientação. Então, mas é um processo que vai demorar ainda, pelo menos 3 a 5 anos, e vários requisitos. E o interessante, né, vamos pegar em temas gerais, em grandes temas, existe uma questão que a OCDE cobra para que o seu país seja membro, cobra, por exemplo, um respeito à democracia, cobra respeito às instituições, cobra a liberdade econômica, então, né, por esse processo relacionado à economia. Também existe até o ministro francês já sinalizou, né, que é a questão ambiental. Então, né, o ministro da França já sinalizou que vai cobrar uma prática ambiental, melhor as práticas brasileiras. A gente já sabe que isso já vem lá do acordo União Europeia-Mercosul, e isso vai também transbordar aqui para esse nosso tentativa de ingresso na OCDE. Então, também a questão ambiental vai estar em pauta. Então, o Brasil tem que se comprometer a diminuir o desmatamento, a ter um olhar mais cuidadoso com a Amazônia. Se, né, toda a orientação econômica desde o início que entrou, né, o Paulo Guedes e toda a sua equipe, que o ingresso na OCDE era muito importante. Só que vai ter que também conversar com outras áreas, saber, né, por exemplo, a questão ambiental, que existe uma trava, né, nesse processo, que também terá que, nessa outra área, ter um avanço, um direcionamento, porque precisa ter o aceite de todos os Estados-membros. E a França falou que só irá dar o aceite se o Brasil se comprometer com questões ambientais, dado toda aquela rixa que aconteceu, né, no período do Mercosul e da União Europeia, o acordo que aconteceu lá, naquele momento. Então vai ser um pouquinho mais difícil do que a gente talvez imagina, do que o Paulo Guedes imagina, né? O Brasil ainda está caminhando nessas questões ambientais, assim, parece que a gente tem ainda um certo entrave, uma certa resistência, digamos assim, a se adequar, né, às questões ambientais. E outro item, Laís, outro item também, que agora eu lembrei, a combate à corrupção também é um grande tema, né? Então, respeito à democracia, instituições, combate à corrupção, questão ambiental, e se a gente analisar o ano de 2021, podemos ver, sabe que foi temas que internamente a gente debateu muito, né? Sim, é verdade. Então,
Vamos ver ainda as cenas dos próximos capítulos em relação a isso. O professor, e por que demora tanto, né, para ser aprovado? Pelo que você falou, realmente é algo muito burocrático, porém, por que tanta demora? Todos os países membros precisam aceitar, mas é algo assim muito, 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 muito burocrático que acaba levando tanta demora assim? É que realmente a OCDE ela tem um olhar bem cuidadoso, bem minucioso sobre todos os itens que devem ser atendidos. Por exemplo, um item que o Brasil após na semana passada, esse aceite inicial que teve, foi zerar o IOF para operações, né, estrangeiras. Então, o imposto foi retirado esse imposto, e é um dos itens que o Brasil, antes desse aceite, não tinha atendido, e aí o Brasil acabou agora, nesses últimos dias, realizando essa situação com um imposto referente a transações internacionais. Então, é um desses itens. E a comissão da OCDE se debruça sobre os itens, vê se aquele item foi bem atendido, se está um direcionamento de a longo prazo para aquilo. Então, tudo isso é um olhar que tem várias comissões da OCDE e elas se debruçam sobre cada item para analisar criteriosamente. E esse da IOF, né, na verdade, ele teve um início que em 2029 ele chegue a 0%. Então, o Brasil direcionou que em 2029, né, uma política de longo prazo, para não impactar drasticamente, né, imediatamente a economia, em 2029 ele se torne zero, como é uma prática requerida pela OCDE. E essa questão também de ser demorado é porque a OCDE ela é muito se pautada em estudos. Então, ela realmente tem muitos economistas ou de outras áreas que fazem muito capacitados e que realizam estudos minuciosos. Então, e com muitos dados, fazem bastante levantamento de dados, pesquisas. Então, é realmente uma situação em que acaba demorando para que eles tenham a certeza que o país pode estar alinhado a todos os seus princípios ali, enquanto o organismo se pauta. Ah, legal, professor. E agora aquela pergunta, né, de R$1 milhão, brincadeira. Mas é vantajoso para o Brasil fazer parte da OCDE? É algo realmente que vai trazer uma diferença economicamente, enfim, para o nosso, e também em termos de desenvolvimento econômico para o nosso país? Como bom, né, formado em economia, depende, né? Então, né, para não deixar, né, de falar a palavra, uma das principais palavras, né, relacionadas à economia. Bom, tem vantagens. Uma das grandes vantagens seria, por exemplo, a questão de receber investimentos. Então, os principais grupos de investimentos internacionais, eles possuem uma prática de procurar países com o selo da OCDE, que faz parte da OCDE. Então, os grandes fundos internacionais voltam muito seus investimentos para os países membros da OCDE, porque tem um selo que cumpre todos os requisitos, é uma economia voltada, né, ao livre comércio, uma economia mais liberal, e é isso que os grandes fundos internacionais procuram. Então, eles veem na OCDE uma garantia das suas práticas. E os fundos que não procuram, que não ficam voltados para a OCDE, eles são disputados, batalhados pelo resto dos outros países, né, do mundo. E o que acontece? No momento atual, esse, entre aspas, resto que não vai direcionado para a OCDE, ele é muito voltado para a Ásia, porque a Ásia, né, é a locomotiva ali da economia mundial no momento. Então, acaba tendo uma dificuldade do Brasil de receber esses investimentos. Então, por isso que seria interessante se fazer parte da OCDE, ter esse selo, né,
que garantia. E além dessa situação de selo, esses notas, essa credibilidade de receber investimento, acaba que essas agências de risco internacional acabam também avaliando melhor o nosso país, países que são membros da OCDE, e com isso também atrai mais investimentos. Uma outra questão, e aí também tem uma situação de você poder estar alinhado às principais pautas internacionais. Você também pode, por exemplo, tudo que as práticas econômicas relacionadas ao comércio, ao mercado financeiro, muito dessas práticas que depois são estendidas para o mundo todo, são definidas pela OCDE. E você fazendo parte, você tem voz, você tem possibilidade de colocar em pauta, de discutir isso, não simplesmente aceitar quando isso já foi definido pelos países mais ricos do mundo. Então, tem essa possibilidade, claro, que aí você também tem que se fazer ouvir, mas existe uma possibilidade de você debater o tema antes dele simplesmente já estar em vigor. E uma outra situação que eu acho interessante, que nós acabamos não visualizando a curto prazo, de uma maneira inicial, é que a OCDE ela faz muitos estudos, faz um levantamento de estatísticas muito grande, e com isso a gente consegue ter vários dados. A OCDE cobra e faz um critério de análise das estatísticas criadas pelos países. Então, a gente vai ter uma possibilidade, né, enquanto pesquisador, por exemplo, da área econômica, de você ter acesso a mais dados, e a OCDE faz muitos estudos, diversas áreas, então o Brasil, como membro, pode, vamos ver a questão da desigualdade de renda, né, em países de grande extensão territorial, pode a OCDE, com todo o seu know-how, a gente direcionar um estudo para isso, para colher frutos. Então, é interessante essa parte relacionada, que é muito, né, na nossa área econômica, de estatísticas, de estudos, levantamentos, que podem nos orientar a práticas econômicas, a fazer políticas públicas no Brasil. Que legal. Então, realmente, assim, temos vantagens e desvantagens, mas se o Brasil conseguir realmente entrar e aproveitar, né, dessas vantagens, para o nosso país vai ser, vamos ter algumas possibilidades aí, até mesmo de melhorar o desenvolvimento, essa distribuição de renda, tornar um país melhor. Bom, professor, agradeço pela sua participação, né, por ter aceito esse convite de estar aqui conosco, falando um pouco mais a respeito da OCDE. Eu que agradeço, sempre estou aberto aí ao convite e vamos sempre estar acompanhando o Café com Economia aí, um programa aí para a gente se informar sobre os temas que estão aí em evidência no nosso relacionado ao Brasil e o mundo. Obrigado, Laís, pelo convite e é isso daí. Obrigada, pessoal, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.